Oi meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Boa noite. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, com calma, com paciência, a pintar esse projeto aqui que foi da aula presencial da nossa primeira aula. A diferença é que a de vocês não vai ter o girassol e nem a fitinha do laço aqui em cima. A minha eu pus por causa do barrado, mas espero que vocês gostem. E a forma de pintar é a mesma, tá? Não tem diferença. Vou só ajeitar aqui o meu tecido para ampliar para vocês e vamos à aula. Já deixei aqui certinho pra vocês. Então, a primeira coisa que nós começamos a fazer é a base, né? O chão. Então, vou fazer o mesmo esfumado da aula de segunda, tá? Que são só 4 pontinhos bem pequenininhos. Pra essa daqui, eu vou utilizar o verde oliva. E vou colocar tinta de um lado só do meu pincel, ó. Tinta de um lado só do meu pincel. E vou escurecer alguns pontos. Vou fazer aqui, ó, embaixo da pétala. Ó, fiz um lado, fiz o outro. Vou agora esfumar um pouquinho. Eu não vou fazer um esfumado muito grande, nem de um lado ao outro, porque o meu desenho ele já é bem grandão, né? Ele tem mais de um palmo aqui. Então, não vai ficar tão proporcional. Então, vou só fazer uns esfumados pequenininhos de chão, para que ela não fique flutuando aqui no meu tecido. Mesma coisa, ó, vou pegar entre uma pétala e uma folha. Coloquei, ó, aqui mesmo, eu já vou esfregar, ó. No caso daí de vocês, é o tomate, então vocês fazem embaixo do tomate. Lembrando, ó, não tô unindo uma a outra. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Vou colocar aqui entre uma folha e uma pétala. Vou esfumar aqui mesmo. Esquerda e direita pra chão. Tá? Vou fazer chão. O movimento é, coloquei, contornei o objeto e trago pra esquerda e pra direita. Vou fazer a última aqui. Contorno embaixo. E sem tinta no pincel, com o resto de tinta que ficou, eu vou trazendo aqui, ó, pra esquerda e pra direita. Deixa eu tirar aqui. E vai ficar dessa forma, ó. 4 sombras embaixo dos girassóis, certo? Para o esfumado, eu utilizei o verde oliva, que é esse aqui. E agora, a gente vai começar a pintar o nosso desenho. Então, eu sempre começo pintando tudo que tá atrás. Então, quando eu olho pro meu projeto, de tudo que eu tenho, a barriga da galinha é o que está atrás de todo mundo. Então, eu vou pintar de preto. Lembrando que quando eu trabalho um objeto preto, eu não trabalho profundidade porque o preto já é escuro. Eu vou só iluminar no final. Então, eu vou trabalhar com o preto agora. Já tô com o meu preto aqui. Então, ó, prestem atenção. Quando eu vou trabalhar áreas pequenininhas, né, como essa parte aqui e essa daqui, eu trabalho com pincéis menores. Esse aqui é o número 4. Áreas maiores, eu trabalho com preenchimento com pincéis maiores, porque facilita. Então, eu sempre começo fazendo as áreas pequenas, os contornos, ó. Vou fazer aqui o contorno da asa e das folhas, que aqui ainda é um pedaço da barriga. A de vocês, como tem o tomate, como tem folhas, tem o troncozinho do tomate, não vai dar pra fazer isso aqui, tá? Mas quem quiser esse projeto, segunda-feira eu levo e deixo pra vocês. Ó. Vou fazendo os contornos. Com muita paciência, tá, gente? Pintura é paciência. Então, não pense em terminar em menos de 1 hora. Fiz o meu canto. E agora eu vou fazer os outros cantinhos também já, pra facilitar, pra ficar um acabamento bem bonito. Então, já vou fazendo os contornos, tá? Vira aqui de cima. Vocês veem que eu coloco o pincel e trago de uma vez. Se eu ficar passando várias vezes o pincel, ele vai contornar dessa forma. Então, pra fazer ele inteiro, a gente coloca e passa, ó. Faltou tinta, eu volto, preencho de novo e continuo.
Deixa eu só esticar aqui. Ó, vou fazendo todos os cantinhos para que na hora de preencher o meio eu não passe para outras áreas. Então é melhor fazer logo o contorno para depois a gente ir pintando o meio. Se for de uma cor só, né? Aqui. Sempre trabalhando com tinta no pincel, preenchendo todas as cerdas do meu tecido. Se você passa aqui, depois passa ali e vai pintando com pouca tinta, ó, o que acontece? Vai ficar todo marcadinho. Então a gente trabalha com bastante tinta. Se você tiver dificuldade, você pode pegar um borrifador. Geralmente eu gosto de borrifar. E borrifa, ó. Geralmente eu borrifo 5 vezes, bem alto aqui, ó. A câmera nem tá pegando. Espero a água chegar e aí eu volto para trabalhar em cima do tecido úmido. Vocês vão ver que ele vai demorar mais para secar. Vai ser mais fácil para misturar a tinta. Eu gosto. Quem tem diluidor e gosta de usar o diluidor, pode também. Mas aí, quando o diluidor acaba, a gente fica dependente do diluidor. Então, nós temos que aprender a ter outras técnicas para facilitar a nossa vida. Então, ó, essa é uma do borrifador, tá bom? Você pode borrifar. Quando secar, se você for para outra área que tiver seco, você pode borrifar e aí pode trabalhar. Você só não pode, gente, umedecer demais o tecido, senão a tinta ela vaza, né? Ela vai embora. Ela entra dentro do seu tecido e vai espalhando. Então, o ideal não é molhar, é deixar só um pouquinho úmido, bem pouquinho mesmo. Só frio o tecido. Bom, fiz aqui todos os meus contornos. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel maior. Vou utilizar o número 8. Deixa eu só pra ver. Ó, número 8. O meu eu cortei, eu aparei. E vou terminar de preencher o restante, ó. Vocês veem que a gente fica mais tranquila pra fazer o preenchimento de áreas maiores. Vou puxar mais pra cá um pouquinho só. Eu pedi até pra vocês levarem na aula presencial o borrifador e eu acabei não lembrando de usar. Mas na próxima, se eu lembrar, eu mostro pra vocês. Vocês vão ver a diferença. Tá? Se faltar algum lugarzinho, depois eu volto e preencho novamente. Agora, nós vamos trabalhar as folhas, ó. Na minha eu tenho 4, tenho 2 na frente e 2 no canto. Vou utilizar o verde kiwi pra iluminar e o verde grama para sombrear. Se você não tiver, você pode usar o verde folha com o verde oliva. Você pode utilizar o verde pistache com o verde oliva. Então, sendo um verde claro e um verde escuro, não tem problema nenhum. Tá? Tinta sempre molinha, ó. Tá? Vou borrifar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu pra vocês. Ó, eu ponho a mão. Eu sinto que tem água. Vamos lá. Folha, eu sempre começo fazendo um lado primeiro. Então, eu vejo, o lado que eu vejo que ele é mais gordinho, eu deixo pra iluminar. Então, eu vou fazer a sombra. Tinta de um lado só. Vou fazer o meu contorno. Vou puxar um pouquinho aqui pra fora.
E já venho preenchendo esse lado que sobrou com o verde mais claro. Contorna. Depois, ó, é só unir a tinta. A gente vai esfregando aqui pra unir. Posso vir mais um pouquinho de verde. Certo? Então, um lado eu coloquei a sombra dentro e a luz pra fora. O outro lado vai ser o contrário. A luz vai ficar para dentro. Vou puxar aqui um pouquinho a tinta pra borda, ó. Certo? E vou preencher o que sobrou com verde escuro. E aí, nós temos a nossa folhinha. Vou pegar um pincel menor pra fazer os cantos. Eu sempre gosto, gente, de trocar de pincel, porque facilita a hora de trabalhar. Ó, fazendo aqui. Ó, trouxe mais um pouquinho de sombra, porque aqui na frente tem uma pétala. Duas, na verdade. Então, eu já trago um pouquinho de sombra pra cá. Vou só ajeitar aqui, que faltou. Pronto. E nossa folha tá feitinha, super básica. Vou fazer a próxima, vou fazer essa. Vou continuar com esse pincel. Ó, mesma coisa, vou observar o lado que tá mais gordinho, vou deixar pra iluminar. Então, vou sombrear, ó, o lado de baixo. Passei, ó, em cima da linha. A sombra vai do outro lado da linha. Puxa um pouquinho pra fora. E aí, o que me resta, eu volto com o verde claro. Ó, sempre misturando os dois. Como o meu tecido, ele tá úmido, então facilita bastante pra iluminar. Iluminar não, misturar. Ó, fica bem molinho, fica bem úmidozinho. O outro lado é o contrário. Então, ó, verde claro no meio. Aí eu vou trazendo aqui, ó, próximo à borda, posso ir girando meu pincel. Quando eu estiver quase aqui, ó, pertinho da borda, já volto e preencho com o verde escuro, que é a minha sombra. E faço o contorno até lá em cima. Sempre misturando as duas cores. Se eu passo e deixo, vai ficar marcado. Então, sempre trabalhando e misturando. Vou fazer essa daqui e essa daqui. Mesmo jeito, ó. Vou observar quem é que tá com o lado mais gordinho, que é esse lado aqui. Então, o outro lado eu vou fazer a sombra. Ó, eu não posso deixar a minha sombra desse jeito, na marca do meu pincel. Eu venho, ponho mais um pouquinho de tinta e vou puxar, ó, pra cima. Eu vou esfumar essa marcação. Depois eu volto e preencho com o que faltou. Como o meu tecido ainda tá bem molhadinho, o preto não secou. Não sei se vocês estão vendo, ele tá bem brilhosinho ainda. Acho que daí não dá pra ver. E aqui, ó, eu vou esfregar as duas tintas pra que elas se unam, tá? O outro lado, verde no meio, o outro lado é verde. Ou, perdão. Se o outro lado foi sombra, o próximo verde vai ser o claro. Sempre vai ficar, gente. Dependendo da posição da folha, claro. Vamos por aqui. Ó, verde escuro, verde claro, verde escuro, verde claro, verde escuro, verde claro, verde escuro, verde claro. Então, sempre vai ficar esse jogo de cores e luzes e sombra. Tá? No lugar que tem sombra, o outro lugar tem luz. No lugar que tem sombra, o outro tem luz. Então, sempre vai funcionar desse jeito. Coloquei aqui, já vou tirando a marcação. Ó, tô chegando quase no final. Já troco de tinta, venho com verde escuro. Já vou passando. Ó, terminei de passar, já esfrego. Então, eu tenho que trabalhar com a quantidade de tinta. Geralmente, eu trabalho com a quantidade de tinta nesse ponto aqui, para áreas pequenas. Para áreas maiores, eu faço, coloco mais tinta. Vou fazer esse aqui. Vou tentar dar uma puxada pra cá mais. Bom, vamos lá.
qual o lado que tá mais gordinho. Esse lado tá mais gordinho, é o lado que ele vai dobrar. Então, eu vou colocar do outro lado. Quando eu comecei a observar as folhas, esse padrãozinho que elas têm de ter um lado mais gordinho, fica mais fácil para identificar qual lado vai a sombra. Então, se vocês observarem, a maioria das folhas simples, elas têm esse formatinho mais gordinho aqui no meio. Então, é o lado que vocês vão iluminar, né? Mistura, contorna a borda verde clara. Eu não posso deixar assim, certo? Eu venho esfregando aqui um no outro, sem cobrir tudo de verde claro e sem cobrir tudo de verde escuro. Tem que ter os dois, mas que os dois fiquem misturados. Fazer o outro, ó. Venho aqui. Não posso, gente, de forma nenhuma deixar desse jeito, tá? Então, já venho, ó, girando aqui, espalhando essa tinta. Vocês estão vendo a diferença? Venho com o escuro, faço o contorno da borda. Também não posso deixar dessa forma. Eu venho girando ele, ó, de encontro ao outro. E aí é que tá a mágica do esfumado. A gente colocar e ir, ó, rodando o pincel. Vai rodando o pincel que a tinta vai misturando, certo? Nossas folhas estão prontas. Quando secar, a gente pode dar mais um retoque, mas por enquanto é isso. Vou agora começar a fazer as minhas asas. Antes de vir aqui pro girassóis, os girassóis eu vou fazer por último. Tá? Vou mostrar principalmente a galinha. Então, as duas asas vão ser da mesma forma. A mesma cor, vou utilizar o cerâmica. Se você não tiver o cerâmica, pode usar o jacarandá. Serve também. Como a área é maior, ó, para a proporção do meu pincel, eu vou usar um pincel maior. Lavo. E vou utilizar o cerâmica, aqui, ó, 506, tá? O número dele é 506 e o nome cerâmica. Meu tecido já tá seco, então o que eu faço, ó? Vou borrifar água, tá? Esse borrifador, ele sai de gotinha, não sei se dá pra vocês verem, ó. Ele sai de gotinha. Quanto mais perto, pior, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou borrifar de cima, bem de cima, ó. Espera a gotinha cair um pouquinho. Então, caiu, eu já posso trabalhar em cima. Tá vendo? Ó, minha tinta, ela desliza com mais facilidade. Vou preencher aqui. Pra fazer o contorno, tinta de um lado do pincel, ó, tinta de frente pra linha. E a gente faz o contorno. Se a tinta tiver dura, água ou diluidor, você pode pôr também. Então, já vou fazendo aqui, ó, faço o contorno. Tá grossa, um pouquinho de água, ó. Borrifar, vou um pouquinho de água. Vou balançar. Pronto. Agora. Isso, agora tá boa. Ó. Coloco e venho descendo aqui, ó. Uma área pequenininha demais para o meu pincel. Deixa eu puxar pra baixo. Uma área muito pequena para o tamanho do meu pincel. Eu deixo e depois eu venho e faço. Gente, sempre trabalhando. Olha a quantidade de tinta. Tá vendo? Não é pouca tinta. Ó. A tinta, como ela tá molinha, você consegue trabalhar muito bem. Ó, áreas pequenininhas eu vou deixando aqui para fazer com um pincel menor. Vou deixar essa aula bem detalhada para vocês, porque aí vocês podem treinar novamente e treinar de outras cores. Porque às vezes no presencial eu não consigo parar direitinho para explicar com tanta paciência, porque é pouco tempo, né? São só 2 horinhas, então eu não consigo. Ó, troquei de pincel. Vou dar um zoom aqui. Isso.
Pronto, dei um zoom. Ó, vou fazendo aqui os cantinhos. Ó. Tá vendo? Eu coloco e venho fazendo. Ponho o pincel e trago ele de uma vez só. Vou fazer cantinho aqui. E eu vou misturando. Ó. Gente, a consistência de tinta ideal, que é a que eu mais gosto de pintar, é aquela que quando você pega, ó, ela não faz uma ligazinha, ela não estica, tá vendo, ó? Então essa é a ideal, tá? Também tão dura também não, mas essa é bem... E ela demora mais secar quando ela tá um pouco mais molinha. Então, ó, vou fazendo aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês que ela tá molinha ainda, ó. Tá vendo? Ela tá bem molinha, então eu tenho tempo ainda. Vou deixar aqui esse espaçozinho. Deixa eu tirar do zoom agora. Pronto. Eu não vou fazer ela inteira, porque eu esqueci de pintar o meio. Então, o que que eu faço? Vou parar aqui um pouquinho, essa parte. Vou fazer a sombra das asas e depois eu volto. Pra vocês verem que a memória já não tá boa. Vou sombrear com o terra queimada, esse aqui, ó. Se você não tiver um pouquinho de marrom misturado no preto, também funciona, certo? Então, gente, lembrem que a nossa galinha, ela tem, ó, 2 dobras. 1, 2. Significa que são 2 sombras. Nós precisamos separar a asa de cima da asa de baixo, a asa de cima da asa de baixo. Só que esse lado, ele é esquerdo, então a minha sombra é pra lá, tá? Vai ser nessa direção. Vou fazer aqui, ó. Tinta de um lado do pincel. Faço o contorno atrás da linha. A minha sombra, ela vai atrás da linha. No mesmo formato que a minha linha é. Vou colocar mais um pouquinho. Como tá molhado, então fica tranquilo pra gente esfumar. Pra esfumar, sempre lembrar de girar o pincel. Eu não posso deixar a outra dobra é aqui. Eu não posso passar e deixar dessa forma, porque vai ficar marcado. Então, eu venho. Vou começar a rodar o meu pincel. Quando eu giro o meu pincel, eu tô espalhando essa sombra para outros lugares. Eu tô dando mais profundidade ainda. Aqui a gente tem uma folhinha atrás da asa, então ela também vai receber sombra. Ó, atrás da folha. Deixa eu pegar um pincel menor. Ó, esse pincel aqui, como ele está novo, ele vai... Se eu passar com muita força, ele vai acabar tirando a tinta. Então, eu tenho que passar com leveza. Ó, fiz a minha sombra aqui da folha. Lembrando que essa asa é à esquerda. É na minha esquerda, né? Então, a sombra dela foi pra lá. Na minha asa direita, a sombra vai ser pra lá, porque ela está pra direita. Mas eu vou pintar antes daqui. Vou só guardar aqui a tinta e volto. Pronto, ó. Vou puxar aqui pra baixo. Aqui. Pronto. Ó. Vou fazer essa parte aqui agora, certo? Ele caiu. Vou passar aqui pra lá pra não derrubar. Como aqui eu não vou misturar nada, eu não vou nem borrifar água. Vou passar puro. Ó, vocês veem a diferença aqui sem água, ele gruda rápido. Vou botar só um pouquinho pra vocês verem como é, ó. Sem água. Ó, tá vendo que a gente consegue trabalhar melhor? Tecido úmido a gente consegue bem rapidinho, ó. Porque a tinta, ela corre mais rápido. Como ela fica molinha, a gente consegue trabalhar sem ela secar rápido. Ó. Uma bolinha, deixa eu tirar aqui. Ó, uma área bem pequenininha, meu pincel não consegue entrar. Então, eu vou deixando pra fazer com um pincel menor.
Vou trocar o pincel. Lembrando sempre de lavar. Ó, vou fazer o cantinho. Gente, vou dar um zoom aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu puxar aqui. Quando o cantinho é muito estreitinho, assim, o que a gente faz? A gente pega, ó, tinta na ponta do pincel e coloca o pincel, ó, assim não, deitado não, viradinho, assim, ó. E encaixa a gotinha de tinta aqui, ó. E aí você trabalha com ele em pé, na brecha, ó. Aí você consegue preencher aquele cantinho lá. Mesma coisa. Geralmente são cantinhos de coisas que se encontram. Ó. Certinho? Vamos tirar o zoom. Deixa eu tirar o zoom. Ai, meu Deus. Tirei. Pronto, preenchi aqui. Vou voltar pra minha asa. Lá, guardar meu pincel, lavar. Vou terminar minha asa aqui. Fiz a minha sombra, vou só terminar de preencher. Já secou meu pano, ó que diferença. Eu não vou borrifar porque é uma área bem... Ó, gente, manchei aqui, ó, tá vendo? Depois eu vou cobrir com branco, tá bom? Então, por isso que eu não gosto de pintar rápido. Eu gosto de pintar bem devagar. Faço os contornos direitinho. Aqui depois eu faço com um pincel menor, porque são áreas muito pequenininhas. Se eu for fazer com um pincel maior, eu vou acabar passando. Então é melhor fazer com o pequeno e com o grande. Pequeno e grande. E aí eu vou fazendo essa variação de troca de pincel nas áreas que eu não consigo trabalhar com um pincel grande. Ó, viram que eu botei ele inclinado assim? Porque a área, ela é menor. Passei um pouquinho. Pronto. A próxima asa é a mesma coisa, tá? Então, eu vou preencher ela todinha. E assim que eu terminar, eu volto a falar aqui, ó. Vou só borrifar um pouquinho de água. Gente, eu sou muito fã do tecido úmido. Depois que eu aprendi, não consigo mais usar o diluidor, tá? Ó, como fica. Uma maravilha. Vou fazer ela todinha aqui. Na hora de sombrear, eu volto.
terminei. Vou fazer minha sombra. E agora eu vou dar um zoom, porque esse lado ele é mais distante. Pronto. Vou usar a terra queimada de novo. Lembrando que agora eu tô fazendo a minha asa direita, tá? Então, a esquerda, ó, a minha sombra foi nesse lado e eu esfumei pra esquerda. Agora, se vocês virem aí, ó, a marcação tá aqui e aqui. Então, eu venho com tinta de um lado do pincel. Preste bastante atenção nessa hora. Se eu quero separar de cima da de baixo, a sombra vai em quem tá, ó, atrás. Vai embaixo de quem tá na frente. Ó. Coloquei no sentido da minha linha. Não posso deixar assim, então eu venho girando um pouquinho meu pincel. Como tá úmido, vai misturar bastante. Depois eu reforço. Mas eu vou fazer a mesma coisa na outra voltinha, ó. De atrás. Coloquei, ó. Voltei. Deixa eu só desmanchar essas dobrinhas aqui. E eu venho. Gente, como tá bem molhadinho, vocês viram que eu borrifei. Se eu misturar mais um pouquinho aqui, ele vai ficar bem clarinho. Então eu vou deixar assim, ó. Vocês viram que eu esfumei bem pouquinho. Porque senão ele vai sumir e vai misturar no cerâmico. Então eu vou deixar ele assim. Vou fazer aqui atrás. Quando ele der uma secada, eu volto e sombreio mais um pouquinho. Sombreio aqui também, atrás da minha folha. Ó, vocês viram que quase nem pegou. Quando tá muito mole, toda vez que a gente vai fazer um sombreado e a tinta base, né, da cor base, está muito mole, acontece isso. Ele mistura e a gente não consegue ver tanta diferença. Então a gente espera um pouquinho pra ele grudar no tecido. E vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Vou realçar mais um pouquinho aqui, só pra vocês entenderem. Esse aqui já secou, ó, já secou, certo? Não secou tanto não, mas secou. Vem no mesmo lugar, ó. Pinta de um lado só. Volto no mesmo lugar. Vou realçando a sombra. E aí eu venho girando meu pincel. Ó, vocês estão vendo a diferença? Fazer a próxima. Posso fazer isso nele seco? Posso. Ó, passei. Agora eu venho girando, ó. Girando o meu pincel. Aqui eu vou botar só um pouquinho. Pra não ficar tão escuro. Pronto. Ó a diferença, ó, do retoque e da primeira. Aqui a gente passou duas, esperou secar um pouquinho e passou duas. E aqui, ó, nós passamos só uma. Estão vendo? É isso. Certo? Vou deixar secar um pouquinho aqui e vou seguindo na pintura. Agora, gente, eu vou pintar essa parte do lacinho. Eu gosto de fazer por partes, porque aí quando eu acabo de uma vez só. Então, eu vou fazer o lacinho preto, eu vou fazer essas duas fitinhas. Oxe, não tá aparecendo. Vou puxar aqui pra baixo. Porque a minha galinha é muito grande pra câmera. Minha galinha é muito grande pra câmera. E aqui, ó, vou fazer essas duas fitinhas aqui. Eu vou tentar ajustar o celular pra ver se eu consigo pegar melhor. Agora vocês conseguem ver, ó. Vou fazer esse e esse, essa parte aqui. A de vocês não tem, tá? Vou fazer essa aqui. Mas digamos que a de vocês tem. Então, vou lavar só o meu pincel. Guardar a tinta. Sempre, gente, toda vez que terminarem uma cor, tampem a tinta de vocês, pra que não fique dura, que não fique elástica. Ó. Vou rifar um pouquinho. Espero a água baixar um pouquinho aqui, entrar no tecido. E aí eu venho e faço. Meu laço, ele é todo preto. Todo preto. Então, eu vou pintar, ó, tudo. Quando secar é que eu venho aqui fazendo a iluminação. Lembrando a vocês que quando o objeto ele é todo preto, nós não trabalhamos profundidade, porque o preto já serve como cor base e como a profundidade, tá bom? A gente só vai trabalhar depois a iluminação. Então, ó, fazendo aqui, contornando a crista. Fazer aqui a borda do lacinho. Vou fazer somente as duas primeiras, que é essa e essa.
enquanto vai secando, eu não vou pintar todo o laço, porque depois eu não vou saber onde iluminar. Então, eu vou fazer parte por parte, e depois eu venho e termino. Ó, fazendo aqui, fazer o contorno. Sempre fazendo o contorno com paciência. Mesmo que seja tudo preto, é bom sempre fazer o contorno certinho pra vocês irem pegando o jeito. Só ajeitar a ponta. Pronto. Fiz aqui, ó. Vou deixar secar um pouquinho. Vou fazer as duas coisas aqui. Eu esqueci o nome. Vou usar o vermelho tomate. Gente, aqui é tanto barulho. Quando eu decido gravar, parece que piora. Vou usar o vermelho tomate. Cadê o foco? Isso, vermelho tomate. E vinho pra sombra. Vou fazer essas duas. Eita, não, vou fazer essa aqui. Gente, é muita indecisão com uma pessoa só. É porque aqui vai ter o rosto. Então é melhor eu pintar primeiro o rosto, depois eu venho e termino o restante. Vou fazer essa aqui, ó, que tá atrás. Vou fazer essa aqui que tá atrás. Preencho toda de vermelho. Fazendo já os cantinhos. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel maior. Fazer o contorno agora. É o mesmo modo de pintar a de vocês, tá bom? A minha ela tá um pouco diferente por causa do barrado, mas o modo de pintar é o mesmo. Ó, preenchi. Vem com o vinho. Aproveitar que ainda tá molhado. Vou fazer minha base de sombra agora. Tinta de um lado só. Vou escurecer quem tá atrás. Ó, essa tá na frente. Vou fazer a sombra dela aqui atrás da crista. Como o vermelho tá molhado, ele não vai mostrar tanto. Não tem problema. E vou colocar uma sombra aqui atrás do laço. Deixa eu fumar um pouquinho. Vou voltar pro rosto, porque aí, ó, tem o laço, tem o bico, tem as duas coisas dela aqui. Então é melhor pintar logo o rosto e depois terminar os detalhes. Já pintei tudo que tava atrás. Depois eu vou voltar pra asa pra escurecer um pouquinho. Tampo a minha tinta. Vou usar o marfim pra fazer o rosto dela. Ó, peguei aqui o meu marfim é esse aqui. Tá cobertinho, mas o número dele é 529. Vou preencher todo o rosto. A de vocês é menor, então vocês podem passar por cima do olho, não tem problema. Como a minha é maior, cabe meu pincel aqui dentro do olhinho. Tá? Ó, vou pintar toda a galinha, o rostinho dela de marfim. Ó, fazendo contorno, tá bem seco. Então eu volto, dou duas borrifadas, espero um pouquinho baixar, aí eu volto pra trabalhar com a tinta de novo. Eu vou preencher todo o rosto e volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, preenchi já o rostinho da galinha. E agora eu vou só contornar com cerâmica. Se você não tiver cerâmica, pode usar caramelo. Se não tiver caramelo, pode usar cenoura, cena natural. Também vai ficar muito bonita. Pra contornar, o mesmo processo. Um pouquinho de tinta, outro lado sem nada. Tinta de frente pra linha e a gente vai fazendo o contorno. Como o meu pincel é bem grossinho, eu vou acabar misturando mais que deveria.
Mas aí é só a gente esfregar. Ó, quanto mais você vai esfregando, mais ele vai entrando aqui dentro da tinta. Então posso voltar com um pouquinho do marfim pra dar uma clareadazinha. Vou voltar aqui de novo com o caramelão cerâmica. Ó, faço contornozinho. Fiz o contorno das bochechas. Vou fazer o contorno aqui da cabeça. Pouca tinta, gente, bem pouquinha tinta mesmo. Ó, botei. Não posso deixar essa linhazinha aqui reta, não. Então, eu venho, lavo o pincel, volto com um pouquinho do marfim e vou esfumando. Para diminuir o peso que é o cerâmico. O cerâmico, ele é uma tinta bem forte, bem pesada, então a gente volta com o marfim para ir misturando aqui o cantinho. Vou fazer o outro lado. Ó. Mesma coisa, pouca tinta no pincel. O outro lado limpo, tinta pra fora. Vou fazendo, ó, contorno. Terminei a bochecha. Lavo meu pincel. Venho com um pouquinho de marfim. E vou esfumar. Eu passo, indo, vindo. Venho com mais marfim, se estiver muito forte. Vou terminar aqui. Ó, marcou. Vem com um pouquinho de marfim e esfuma o máximo que puder, tá? Vou só, gente, esfumar um pouquinho aqui embaixo do laço, bem pouquinho embaixo do laço, embaixo da crista. Vou lavar o pincel. Com o pincel seco, eu vou só esfregar aqui, ó, pra ela não ficar tão apagada lá em cima. Pronto. Fizemos a base do rosto. Bochechinha fazemos no final. Vou voltar pra cá pra terminar a minha crista. Tampo minhas tintas todas. Vai ser quase uma hora de aula, gente, pra vocês verem que eu também demoro. Nem pintei o girassol ainda. Então, ó, preencho tudo embaixo do laço. Essa daqui, como ela tá na frente, ela vai ficar bem mais iluminada do que a outra que tá lá atrás. Faço meu contorno. Vocês veem que a tinta molinha ajuda bastante, porque ela desliza. Ó, você só passa o pincel, ela preenche e desliza. Então, usem sempre a tinta um pouco mais molinha. Então, mais molinha do que ela já vem, né? Ó. Fizemos aqui a parte da base. Quando secar, a gente ilumina um pouquinho. Eu gosto de iluminar com esse vermelho aqui. Ele fica lindo, gente. Depois eu mostro pra vocês. Quem não tiver, pode ser com branco, não tem problema. Vou pintar essas duas aqui, porque tá embaixo do bico. Então, já posso fazer. Vou aqui pintar um pouco mais rápido, pra não ficar uma aula muito extensa. Então, vocês veem, ó, que eu aqui tô tranquila, sozinha, e já vai quase uma hora. Então, é o que eu falo pra vocês. O presencial, ele é 2 horas só. Não dá tempo de terminar em uma aula. Possível, quase. Sempre fica alguma coisa pra fazer depois. Preenchi. Vou fazer a sombra aqui embaixo do bico. Vou usar o vinho de novo. Vou sombrear essa aqui, que ela tá do lado dessa. Então, ó, ela vai ter uma sombrazinha aqui. Vou preencher a outra de vermelho. Ó, tiro pra fazer o contorno. Toco de pincel, fiz as áreas menores agora com vinho. Vocês viram que aqui eu fiz com o grande, só que agora eu vou fazer com o pequeno, pra vocês verem.
Pra ajeitar aqui também, ó. Tem lugar que com o grande a gente não consegue. Então, ó. Vou passar só mais um pouquinho de vinho aqui. Pronto. Certo? A gente vai voltar agora pra asa, pra retocar. Vou usar uma opção número 8. Vou voltar com terra queimada e vou sombrear um pouquinho aqui embaixo dessa crista, ó, bem pouquinho, pra conseguir realçar ela. Ó, a diferença dessa que tem a sombra para essa que não tem. Então a sombra, além dela separar, a gente consegue realçar quem está em cima. Então por isso que é bom a gente sempre pintar com calma, porque a gente consegue perceber. Ó, vou fazer aqui embaixo dessa, girar o pincel um pouquinho. Ó a diferença, eu já trouxe ela pra cima. E vou retocar aqui de novo a sombra da minha asa, passando no mesmo lugar, esfumando. Quando eu iluminar, eu vou trazer essas asas um pouquinho pra frente. Então, ó. Vou ajeitar essa entrada aqui que eu dei. Aproveitar que já tô por aqui. E vou ajeitar. Volto e refaço. O bom é esse, gente, que a gente pode voltar, refazer, ajeitar, tá? Vamos lá? Vou preencher o laço e o bico. Terminar de preencher o laço todo preto. Antes de preencher o laço, eu vou iluminar a fitinha de baixo, ó, com branco. O que é que eu faço nesses casos? Nesses casos, eu só coloco um pouquinho de branco para eu conseguir diferenciar, conseguir dar um pouquinho de volume. Então, ó, vocês viram que eu tô tirando o excesso lá do outro lado. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar aqui na ponta. Ó. Não sei se vai dar pra ver daí. Mas bem pouquinho mesmo. Fazer aqui, ó, o outro lado, isso vai ficar mais visível pra vocês. Ó, o mesmo formatinho que eu tô fazendo a sombra. A sombra não, a luz, perdão. Agora sim eu vou passar pra parte de cima, tudo preto. E eu achava que ia fazer em meia hora, gente, pra vocês verem, ó, que é tempo e calma. Sempre fazendo aqui o contorno. Ó. Vou preencher aqui. Preenchi um lado, ó, preenchi todos os fios. Preencher aqui agora. Deixa eu só tirar o excesso aqui. E o bom, gente, de vocês terem um projeto para acompanhar é porque depois que pinta, a gente perde as marcações, principalmente se for preto. Então, no projeto a gente consegue observar e saber onde é que eu tenho que iluminar depois. Gente, essa aula aqui, eu acho que eu não vou mostrar os girassóis, porque senão vai ficar muito longa. E vai ter que ter muita paciência para assistir até o final. Ó. Acho que eu faço uma parte depois, só do girassol, com a galinha pronta.
Só mostrando pra vocês como fazer girassol. Porque senão vai ficar bem extenso. Pensei que eu ia acabar cedo, mas como eu vou explicando tudo com calma, aí o tempo vai passando e eu nem vejo, certo? Eu vou fazendo aqui o lacinho. E a minha também tá bem grande, né? Ó, vou fazer aqui. Isso. Vou deixar secar bem mesmo. Vou deixar secar bastante. O que é que eu vou fazer agora? Antes de vir pro bico, vocês lembram que eu falei que eu gosto de iluminar o vermelho com esse aqui. Então, vou mostrar pra vocês. Ele é essa corzinha aqui. E aí nós vamos passando onde nós queremos realçar mais o vermelho. Ó. Vou colocar ele aqui. E ele já dá, ó, uma vida maior ao vermelho. Então, só vou passar onde não tem sombra, viu? Então, é bom. Ele é... Olha que coisa linda que fica. Vou passar nessa aqui pra vocês verem. Ó. Vou passar nessa aqui também. Vocês darem uma olhada depois. Como fica belíssimo, gente. Geralmente eu passo 2 vezes. Eu passo essa agora. Eu deixo secar bem. Ó, essa e essa aqui não tem. E depois eu passo de novo. Se você não tiver, pode ser um pouquinho de branco, não tem problema não. Mas como eu tenho ele, eu gosto bastante, eu passo ele primeiro, antes de passar o branco. Já que quando secar eu passo novamente. Vamos fazer o bico? O bico ele é todo amarelo ouro. Todo amarelo ouro. A gente contorna com laranja. Vou preencher todo de amarelo ouro. Deixa eu só tampar aqui minhas tintas. Mostro pra vocês. De amarelo ouro. Preencher todo. Ui, sujo. Preencher todo de amarelo ouro. Ó, vocês viram que eu nem borrifei, porque o meu amarelo ele já tá bem molinho. Então, se eu borrifasse, ia ficar mais molinho ainda. Eu sempre fico colocando água nas tintas para elas ficarem molinhas assim, ó. Lá. Com laranja, eu vou usar o... Deixa eu procurar um laranja mais vivo. Pronto, eu vou usar o laranja, tá? O que eu ia usar era o cenoura, ó. A diferença dele é pouca. Agora esse aqui é um pouco mais vivo. Então eu vou usar ele. Só virar a luz um pouquinho. Pronto. Ó. Tinta de um lado do pincel. Eu vou só contornar, gente. Contorno, vira com calma. E a gente vai, ó, contornando. Não vou deixar marcadinho assim, então eu venho esfregando o pincel. Ó, que diferença que fica. Vou fazer o outro lado. Encontro aqui o outro, ó. Eu não vou levar o laranja até embaixo, pra também não ficar tão escuro, tá? Vou só deixar aqui uma sombrazinha de laranja. Linda, bonita. E, gente, vamos fazer os olhinhos. Então, eu vou deixando secar aqui. Enquanto vai secando, eu já vou fazendo outra coisa. E já vai 1h10 e eu aqui. Vamos lá, pra não ficar muito grande, muito extenso. Senão vocês vão ficar cansadas. Pra fazer o olho, eu vou usar o azul, branco e preto. Vou pegar um azul aqui. Não achei meu azul, vou fazer verde, tá? Ó, vocês veem que aqui nós temos 3 linhas. Então, vai ser uma branca, uma verde ou azul e a maior preta. Então, vou começar por baixo. Vou preencher primeiro a branca.
mais molinha a tinta, melhor pra esse caso aqui. Branco, verde, esse verde aqui que eu tô usando é o kiwi. Mas se você tiver outra cor carinha, pode ser o azul caribe, pode ser o azul hortênsia, pode ser o verde musgo, musgo não, pistache. Pode ser o cinza natural, o marrom também vai ficar bonito. E preto, a última bolinha que é a maior, preta. A maioria dos olhinhos, gente, eles têm um detalhezinho que eu vou mostrar pra vocês. Espero que dê tempo de secar. Deixa eu ver aqui. Pra quem não foi na aula de segunda-feira, tá aqui, ó, pra vocês poderem reproduzir, certo? Só preencher um cantinho aqui. Deixa eu dar um zoom pra vocês acompanharem melhor. Pronto. Ó, vou preenchendo com cuidado. Mesma coisa que eu fiz no olho, vou fazer no outro. Eu gosto dessa galinha porque ela é bem simétrica. Então, a maioria das coisas que eu faço de um lado, eu faço do outro. Só muda a posição. Ó, preenchendo. Branco. Ficou com o olho caído. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar esse olho aqui, que o outro ficou maior. Outra faixinha verde. Vou vir aqui, ó. E a última preta. Então, vamos lá. Vou ajeitar só esse pedacinho aqui, que ficou sem, porque eu diminui o olho. Então, eu volto com o marfim e vou passar aqui, ó. Enquanto isso, vou fazendo a bochecha, pra adiantar. Vou fazer com o rosa chá, as duas bochechinhas dela. Pronto, peguei o rosa chá é esse rosinha aqui. Se você não tiver o rosa normal, com branco, a gente consegue chegar no rosa chá. Vou colocar aqui, tirar o excesso. Bati um pouquinho e agora vou girar o meu pincel. Certo? Mesma coisa, ó. Coloca um pouquinho de tinta, tira o excesso, dou uma batidinha aqui e vem, ó, girando. Ok? Certinho? Já que eu tô com um pincel grande, vou fazer a mesma coisa no bico. Um pouquinho de branco. E vou, ó, girar pra iluminar esse bico um pouquinho. Fiz isso, eu venho agora fazendo os cílios e a sobrancelha. O laço ele já secou, então a gente já consegue fazer também. Aproveitar que eu já tô aqui bem perto do laço e vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu só ajeitar a câmera. Pronto, ó. Nós vamos trabalhar com branco, já tá sequinho. Branco, ó, tiro o excesso, igual eu fiz no rosa. Vocês lembram que aqui, ó, ele tinha uma dobrinha. Essa dobrinha ela vai ficar escura.
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso evidenciar essa dobrinha. Então, eu venho com o pincel, faço aqui, ó, uma mini marcação. Ó, certo? E como seria, né, se tivesse aquela dobrinha lá. Fiz uma, fiz a outra. E aí é só esfregar o meu pincel que eu consigo. Como ainda tá úmido, talvez fique um pouco acinzentado. Mas quando secar 100%, nós voltamos com o branco. E, ó, vocês estão vendo que eu tô puxando aqui, ó, do lado do laço, que é pra mostrar que ele é gordinho. Fazer a mesma coisa do outro. Ó, peguei daqui de cima, vou puxando uma vírgulazinha até lá dentro. Ó, tá vendo? Mesma coisa na parte de baixo, ó, pra separar. Eu vou fazendo a pincelada, gente, no formato do que eu tô fazendo, tá? Se o que eu tô fazendo, ele é circular, ele é curvado, a minha pincelada vai ser do mesmo jeito. Se eu passo uma pincelada reta, não vai ter volume. Então, ó, eu venho aqui e vou esfregando até amanhã. E aí a gente consegue, ó. Não precisa ter pressa de esfregar, minha gente. Esfregar é como serviço de casa, não acaba nunca. Eu vou fazer o do meio só vou fazer duas pontinhas aqui, ó. Uma aqui e aqui já vou, ó, descer. Ó. Tá vendo que com o preto a gente só trabalha a iluminação? Então eu venho várias vezes no mesmo lugar. No outro lado eu não vou fazer aqui, porque aqui eu já fiz. Eu vou fazer, ó, aqui. Então preste atenção pra colocar a luz no lugar correto. Ó. E aí a gente consegue ter o meiozinho do laço. Se você quiser um pouco mais escuro, vem com preto de novo, ó. Passa mais um pouquinho. Bom? Depois que secar, a gente pode voltar pra reforçar. Vamos fazer o olho pra gente finalizar? Vou pegar aqui, ó, minha tinta preta. Vou colocar aqui no cantinho. Pra vocês verem. Como ela tava aberta, ela já tá durinha. Então, vem uma gotinha de água. E vou amolecer essa tinta um pouquinho. Vou trabalhar contorno. Trabalho com tinta mole. Tá? Nada de trabalhar com tinta grossa, senão vai ficar cheio de bolinha, de buraquinho. Então, vamos lá. Vou fazer um olho. Ó. Tinta na ponta do pincel. Deixa eu ver se dá pra ver. Acredito que sim. Mão leve. Eu vou começar a contornar, ó, esse olho. Vem aqui. Meu pincel, gente, eu guardei ele em pé, ele ficou dobrado. Guardem sempre o pincel de vocês com o cabo, tá? Botem o cabo na vasilhinha, a cerda pra cima. Senão ele vai ficar com a cerda toda torta, se vocês guardarem pra baixo. E aí eu vou contornando, ó. Mão leve. Bem leve mesmo. Tremer é normal, viu, gente? Acontece com todo mundo. Pra fazer os cílios, a gente vem, ó, de dentro pra fora. De dentro para fora. De dentro pra fora. Ó, de dentro para fora. De dentro para fora. Você pode colocar quantos cílios você quiser. Ela tem mais dois aqui, tá? Foi muito. Ela tem dois aqui no cantinho. Sobrancelha. Vou colocar a sobrancelha dela um pouquinho só mais pra cima. Pra não tomar lugar dos cílios. Então, vocês podem fazer a sobrancelha dela. Venho aqui, começo a contornar. Como eu tô com o ventilador ligado aqui em mim, então a tinta endurece bem rápido. Então, ó. Que faz aqui, contorno.
certo? Vou puxar os cílios, ó, um. Precisa ficar igual não, só a quantidade. 3, 4. Dois aqui, ó. Vou fazer a outra sobrancelha dela. Mais pra cima. Eu gosto sempre de deixar uma bolinha aqui na pontinha da sobrancelha. Isso. Para fazer o efeito do olho, nós vamos fazer o seguinte. Vamos iluminar essa parte verde. Ó. Eita, eu nem sei se deu pra ver direito. Vamos iluminar essa parte verde, ó. Branco no pincel. Vou botar aqui, ó. Você passa até ficar clarinho. Não precisa pintar tudo de branco, não. Só pra iluminar. O que é que eu posso fazer agora? Venho só com o sujinho e vou fazer um risco aqui, ó. Pra cima. Porque o preto ainda tá bem molinho. Mas quando tá seco, ele fica bem certinho. Cabo do pincel, eu vou fazer as bolinhas do olho. São 3 bolinhas. Uma. E 2. Aqui embaixo. Uma. 2, tá? Ó, a pintadura ela fica, tá vendo? Deixa eu consertar, separar isso aqui com o verde. Como a minha tinta já tá dura aqui, aberta, fica bem mais difícil fazer. Deixa eu ajeitar aqui. Certo? E, gente, pra barriguinha dela, eu vou voltar aqui. Você lembra que eu sujei aqui? Depois de seco, ó, 100% seco, só cobrir, tá? As bolinhas da barriga, cabo do pincel. Não tem poliador? Usa o cabo do pincel, tá? Ó. Gente, eu não vou continuar com o girassol hoje, tá? Porque já vai 1h30 quase aqui. Vai ficar muito cansativo pra vocês. Mas foi bem detalhadinho. Eu acho que sim. Pronto, acho que de bolinhas está ok. Só botar uma aqui. Essa aqui ficou feia. Vou ajeitar. Pronto. Ó, gente. Oi, gente. Voltando aqui. Eu esqueci de mostrar a vocês como iluminar depois de seco, tá? Quando eu fui editar o vídeo, eu vi que tava faltando. Então, o que acontece? Nós paramos no lacinho, tá? Ele tava um pouco mais claro aqui. E as cristas, elas não estavam iluminadas e nem a asa. Então, digamos que a asa não esteja. Eu utilizei o castanho claro. Se você não tiver, pode usar uma misturinha de marrom com branco, ou branco puro, ou marfim, não tem problema. Então, o que eu faço? Ó, coloco o meu pincel, tiro o excesso e venho aqui, ó. Minha sombra não tá aqui desse lado, eu venho em quem não tem sombra, coloco o pincel e aí eu vou girando, certo? Boto o pincel e fico girando ele, ó, indo, voltando, volto na minha tinta, vou clarear o outro lado, certo? Ó, aí já vai tocar essa aqui, ó. Tava toda marrom, vou colocar aqui depois que tá seco e venho girando, ó, pra cima e pra baixo, fazendo o mesmo movimento que é a asa, tá? Eu não posso passar reto, eu tenho que passar, ó, girando o pincel e curvando pra dar esse volume redondinho da asa. Vou retocar aqui em cima pra iluminar um pouquinho.
Só com a sujeira do pincel a gente já consegue iluminar. Vocês veem que eu dou batidinhas. E venho esfregando aqui o meu pincel. Comparado ao outro lado, essa aqui tá bem clara, porque essa é a segunda mão que eu vou dar. Primeiro eu esqueci de gravar. Vou mostrar como faz. Bom, digamos que não tenha nenhuma luz aqui, a gente vai começar do zero. O mesmo processo que eu fiz aqui, eu faço desse lado. Coloco e vou girando, ó, curvado. Vou esfumando esse aqui. Aqui eu já posso passar. Vai e vem. A outra asa, a mesma coisa, tiro o excesso. Coloco e vou girando, ó. Girando e andando, girando e andando. Se você passar desse jeito, ele vai marcar. Então, ó, gira o pincel. Certo? Vou iluminar um pouquinho aqui a parte de cima. Para retocar a iluminação daqui das cristas, na última parte do vídeo não tinha, né? Tava só o vermelho, a gente só tinha passado isso aqui. Com o branco, ó, mesmo processo. Coloca um pouquinho de branco, tira o excesso e vem, ó, só passando na parte clara, tá? Não vem onde tem parte escura. Só na parte clara, ó. Certo? Venho aqui em cima, ó, faço uma bolinha, limpo o meu pincel. E aí eu vou, ó, girando e esfregando. Ó, vocês veem que na segunda mão ela já fica bem mais clara que a primeira. É o mesmo movimento, limpo o meu pincel. É o mesmo movimento, gente, que eu faço, ó. Mesmo movimento que eu fiz na primeira mão, eu faço na segunda, tá? No bico, lembra que tava só o amarelo? Venho aqui, ó, bato um pouquinho de branco e vou girar só no centro, ó, certo? O laço, a mesma coisa. Coloco tinta no meu pincel, bato o excesso e venho, ó, só reforçando no mesmo lugar que eu já tinha passado, ó. Isso com a pintura já um pouco mais seca. Porque você já lembra que ela ficou acinzentada. Então, ó, quando eu falo que quando seca a gente consegue realçar, é isso aqui que eu tô falando pra vocês. Ó, tá vendo? Só com o pincel sujo, gente, eu tô retocando aqui, ó. Peguei mais nada de tinta, ó. Só com o sujinho do pincel é que eu retoquei. Agora eu vou mostrar pra vocês de cima, pra vocês verem que linda que ela ficou. Ó. Que linda que ela ficou. Ó, o volumezinho da asa, estão vendo? Treine bastante. E até a próxima aula, se Deus quiser.